Morre o senador Major Olímpio e São Paulo enfrenta o pior momento da pandemia. Jornalistas atacam Jair Bolsonaro e Ministério da Justiça investiga ofensor. O 3 em 1 também destaca que Luiz Inácio Lula da Silva fala como presidente da República e pede vacinas para Joe Biden. São 5h03. Vamos começar o 3 em 1 desta quinta-feira. 3 em 1. Vamos nessa, gente. O senador Major Olímpio do PSL de São Paulo teve morte cerebral nesta quinta-feira após ter sido diagnosticado com Covid-19. O parlamentar estava internado desde o dia 2 de março no Hospital São Camilo e no dia 5 de março foi transferido para uma unidade de tratamento intensivo. O senador tinha 58 anos, deixa esposa e 2 filhos. Também nesta quinta-feira, a Prefeitura de São Paulo confirmou a primeira morte por falta de leito de UTI. O paciente tinha apenas 22 anos e morreu no último dia 13, 2 dias após da entrada em estado grave no hospital. Amanda, seu comentário, por favor. Eu vejo a sua tristeza, né, Paulo? Seu tom carregado, provavelmente você conheceu o senador Major Olímpio. Acho que como todos nós, jornalistas, assim, um depoimento até mais testemunhal de cunho pessoal, uma pessoa, o Major Olímpio sempre muito acessível, sempre disposto a passar informações, não precisava falar em off, né, para usar um jargão jornalístico, falava em on mesmo. Uma pessoa generosa, com um coração grande, estava ali lutando pelos seus ideais na política, não era novato na política, foi o senador com mais votos do país, mais de 9 milhões de votos. Ele teve a sua carreira na Polícia Militar, se elegeu como aliado próximo do presidente Jair Bolsonaro. Depois eles acabaram trilhando caminhos opostos. Ele tornou-se um crítico ferrenho do governo, mas aí ali sempre com aquela bandeira contra a corrupção, a favor da polícia, da segurança pública. Era uma pessoa com altivez, e eu acho que sempre lutando pelas bandeiras que ele realmente acreditava. 58 anos, né? Como o Paulo falou, uma mulher e 2 filhas. Quantas pessoas vão ter que morrer para o Brasil acordar e mostrar o mínimo de solidariedade e empatia com as vítimas da Covid-19? Já são mais de 280 mil brasileiros. Antes falava-se que só os idosos ou o grupo de risco é que morriam, como se uma vida tivesse mais ou menos valor que a outra. Agora a gente tem aí um exemplo de um senador, 58 anos, com acesso ao melhor tratamento de saúde, jovem, saudável, até onde sabemos, sem comorbidades, mesmo assim com um caso, com um quadro de saúde que evoluiu muito rapidamente e hoje, infelizmente, constatada a morte cerebral. A gente entra no Twitter, são muitas manifestações de solidariedade dos colegas do mundo político, do jornalismo, de outros setores da sociedade. Eu acho que é o alerta, é a sirene soando para que as forças de Brasília, para que os políticos se mobilizem. Não existe uma liderança nacional, eu venho repetindo desde a semana passada, quando eu estrei aqui no 3 em 1, não existe uma coordenação nacional, uma articulação nacional para combater essa crise, e a gente vê milhares de vidas, quase 3 mil sendo ceifadas por dia. Hoje foi alguém conhecido, um político, Major Olímpio, eleito legitimamente pelo povo de São Paulo. Amanhã é um parente, um pai, uma mãe, um tio, um irmão, tantas pessoas perdendo a vida para a Covid-19 e nenhuma ação drástica, combativa da sociedade. Um novo ministro da Saúde, mas parece que nada vai mudar, só coisas paliativas. Olha, está na hora do Brasil acordar e reagir. Mark era um cara que tinha uma opinião muito forte, né? Elencava suas opiniões, inclusive teve participando do 3 em 1 no ano passado. No finalzinho do ano passado ele nos deu uma entrevista aqui, uma perda significativa, né? Muito, Paulo. Era um senador com um S maiúsculo, tinha opinião forte, apesar do vozeirão que ele tinha, inclusive ecoava nas sessões lá do Senado. Ele era muito afável com a imprensa, com os próprios colegas, e é muito reconhecido por isso. Ele era muito querido aqui dos investigadores da Lava Jato de Curitiba, até porque no final, nos seus últimos dias, inclusive, ele se colocava como um lavajatista, né? Sempre empunhou de forma muito importante a bandeira
de combate à corrupção. Ele foi um importante aliado de Bolsonaro nas eleições, era um dos principais interlocutores do presidente nos primeiros meses de governo, depois se afastou do Planalto, foi deixando paulatinamente ser recebido pelo presidente, aí como um importante já líder do PSL, manteve-se com uma voz muito atuante, principalmente nos movimentos entre os senadores independentes, né? Foi um dos senadores que empunhou, por exemplo, a CPI da Lava Toga. Aliás, eu acho que o Senado deve isso ao Major Olímpio, viu? O Senado deve isso ao Major Olímpio em instituir essa CPI da Lava Toga, que era uma das grandes lutas do Major Olímpio. E é o terceiro senador que perdemos para a Covid-19, né? Em outubro perdemos o senador carioca Harold de Oliveira, em fevereiro o paraibano José Maranhão e agora o Major Olímpio. A gente espera que a morte dele seja um símbolo mesmo, até para que a questão da política comece a se reorganizar no que é preciso. É lamentável a morte, não tem nem muito o que dizer nesse momento, né, Paulo? A gente lamenta profundamente e reforço aqui o meu desejo para que isso seja um símbolo do combate à corrupção, que realmente foi a maior bandeira que o Major empunhou em todo o seu mandato. Constantino era um cara muito próximo à Lava Jato, né? Pois é, Paulo. Antes de mais nada, né, meus pêsames, meus sentimentos a todos os amigos e familiares. Uma notícia, sem dúvida, horrível, trágica. Tinha boatos, né, alguns dias atrás, que ele tinha falecido, a família tinha negado, ele estava num estado grave e agora vem essa confirmação. Então, a gente recebe com muita tristeza, né? E a Amanda e o Mark já disseram, né? Mas o que eu gostaria de expressar nesse momento, já que temos que falar alguma coisa, né? E nós estamos aqui para fazer análise política, podia falar do suplente, mas não é o caso. O que eu gostaria de externar é que essa morte dele, né, é a terceira morte de um senador, né, por Covid, que ela sirva para nós todos lembrarmos de que o lado humano vem antes do lado político. Quer dizer, o Major Olímpio é alguém com quem eu já concordei muito, é alguém com quem eu já discordei muito, mais recentemente discordava mais do que concordava, mas sempre vi nele a sinceridade de defender suas crenças de forma aguerrida, inclusive, uma questão que acho que nos aproxima, né? E isso eu consigo respeitar em qualquer um mesmo que divirja de mim. Então, acima de tudo, Paulo, eu acho que esse é o momento para a gente não politizar, né? Porque nós vivemos tempos estranhos, não só por conta da pandemia, mas por conta da reação à pandemia, dos nervos, à flor da pele, das redes sociais, alimentando um certo tribalismo, né? E isso passou a justificar tudo, né? Acho que temos uma outra pauta aí que eu deixo até para falar mais sobre isso, né? Mas é gabinete do ódio para tudo que é lado. E aí, no final do dia, as pessoas esquecem que estão olhando para um adversário político, se for o caso, né? Mas para um ser humano acima de tudo. E não para um inimigo mortal, para alguém que você vá desumanizar e, com isso, justificar os sentimentos mais bárbaros e nefastos, né? Então, acima de tudo é isso, Paulo. Prefiro não falar mais nada. Morreu um ser humano, morreu um político, um senador, alguém que defendia suas causas de forma bastante enfática, né? Com muita convicção, e eu respeito isso nas pessoas, né? E é uma perda grande, e eu gostaria que as pessoas pudessem segurar em 24 horas o nível de politização que já está excessivo demais nessa pandemia. Agora, eu não sei se vocês têm essa informação, queria que vocês pudessem me relatar. Quem é o suplente dele, você sabe, Amanda? Quem vai assumir agora? Não, sabe, Constantino? Marcos, vocês têm essa informação, quem é o suplente? Tem que apurar aqui, na verdade, Paulo. Tá bom, vamos dar uma... É um empresário que tem... Oi, fala. Que eu sei, Paulo, ele tem perfis, digamos assim, extravagantes. É alguém que gosta de ostentar relógio de marca, teve 2 viagens recentes para o Paraguai e falou em nome do presidente para fechar coisas de energia. Eu não sei detalhes, eu recebi de última hora algumas informações, né? Mas, enfim, isso é algo que vai ter que ser apurado ainda, mas olhando de muito, muito longe, né? Parece que nesse sentido político, que é o que nos cabe fazer análise, houve algum grau de perda
de qualidade, mas espero, enfim, estar enganado a respeito do que eu soube dele. Vamos ver. Aqui já estão passando a nossa Fala, Amanda. O empresário Alexandre Luiz Jordano é o primeiro suplente, em seguida vem até o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, né? O Jordano, que é esse empresário, o primeiro suplente, tem 48 anos, é filiado ao PSL e que é o Constantino relatou que agora, é esse que o Constantino, né? Então inicial, é um jovem empresário, a gente precisa apurar mais informações. Eu só estou curiosa que até o Constantino falou, né? Não vamos politizar o caso, pelo menos nas próximas 24 horas. Eu estou procurando aqui no Twitter que eu realmente ainda não vi manifestações da família Bolsonaro. Posso estar enganada, mas pelo que eu vi, todo mundo, de todos os partidos, matizes ideológicas, eu estou vendo assim declarações de ministros do STF, deputados, Amanda, senadores. Eu não sei se eles já se pronunciaram, mas no Twitter não tem nada realmente, mas a informação que a gente tem é que o presidente Bolsonaro, inclusive, cancelou a ida dele ao Congresso. Ele ia hoje entregar a questão da PEC emergencial. Ele cancelou em respeito ao que acabou de acontecer. Então vamos esperar para ver como eles vão se pronunciar, mas a informação pelo menos é essa, que ele cancelou a agenda em respeito infelizmente, a morte do senador. E que não é só ele, né? Oposição, né, ao presidente Jair Bolsonaro. Era oposição, mas já foi um aliado muito próximo, né? De qualquer maneira, e eu acho que nesse caso, apesar de serem adversários políticos, eu acho que você não precisa ser um inimigo figadal. E outra coisa, essa cerimônia que estava marcada era uma cerimônia que envolvia os dois poderes, né? Envolvia o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e Arthur Lira também. Então, obviamente, foi desmarcado. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Major Olímpio também foi protagonista de uma história muito complexa com o próprio governador de São Paulo. Sim, né? Lembra, sim. Amanda? Quando eles quase saíram na mão. Adversários. E, aliás, o governador de São Paulo já se pronunciou, tá no Twitter, já lamentou a morte do Major Olímpio. Perfeito. Os nossos sentimentos à família, que Deus tenha o senador Major Olímpio. Força para todos nós.